Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um filme recomendado por vocês, especificamente pelo Jean Cirlei. Ele falou pra gente falar sobre o filme Tales of Halloween, então é o que a gente vai fazer hoje. E se vocês tiverem mais recomendações, deixem aqui nos comentários ou lá nas nossas redes sociais, porque como vocês estão vendo, a gente lê sim e a gente assiste mesmo quando o filme não é muito bom, que não é o caso desse, porque esse filme é bem legal. O filme ele foi lançado em 2015, ele é aquele esquema de filme antológico, ou seja, filmes de curta, mas diferentemente da maioria, esse aqui nem tem história de ligação. Ele realmente contém apenas os 10 curtas que são dirigidos por pessoas diferentes. Parece que a produção foi mais ou menos a mesma, assim, então eles já estavam com a ideia de fazer o filme longo, né, de 1h30, mas é bem legal porque não tem uma conexão, então os curtas não fazem sentido, mas não precisa fazer, porque eles não têm que linkar uma história merda. Por serem 10 curtas totais no filme, a gente vai falar só um pouquinho sobre cada um e também dar um pouco sobre a nossa opinião do que qual a gente achou melhor e qual a gente achou pior do filme. No primeiro curta, a gente acompanha uma babá que ela tá cuidando de uma criança lá e ela decidiu levar o namorado dela pra casa do seu empregado, só que ela vai lá e começa a contar algumas histórias, falar algumas coisas mais macabras, porque é noite de Halloween, obviamente. E o que é mais interessante é que essa atriz que interpreta a babá é a Madison Iseman, que a gente já tinha comentado aqui que ela fez a série do Eu Sei Que Isso é no verão passado, e ela manda muito bem de novo aqui. Com certeza ela é a melhor parte daquela série, né, que ela não tem tanto destaque, mas é bem legal e é bem bizarro, né, ter um filme assim, aleatório, que tem uma atriz como ela, que tá subindo na carreira, né. O mais legal mesmo do curto é que eles contam a história pro menino do Dente Doce, ou Sweet Tooth, que é basicamente uma criança que depois que as pessoas comeram todos os doces de Halloween dele, ele ficou putaço e foi e cortou a mãe e o pai lá, ou as pessoas que estavam cuidando dele, e comeu o doce direto do intestino, das tripas dele, né? E eles fizeram isso porque eles estavam tentando enganar o menino para ele não comer tudo, para eles terem um pouquinho de doce para comer, né? É bem filha da puta, mas é cômico quando a gente percebe isso. E aí a lenda urbana ela se torna realidade porque o menino ele simplesmente fica meio possuído das ideias. Ele vai lá e acaba matando a própria babá e o namorado dela também. É uma cena até meio chocante assim, porque os dois aparecem mortos no meio da tela. Quando eles são vistos pelos pais da família, que eles chegam lá e falam: caralho, tá todo mundo morto aqui, só tá minha criança viva. E a criança com aquele tom demoníaco falando que o pessoal roubou os doces dele. Ele tava, tipo, tranquilaço. E é engraçado porque a gente vê o menino no quarto com medo dessa entidade, mas logo depois corta pra entidade matando. Então a gente não sabe se o menino foi possuído mesmo pelo demônio e virou aquele monstro, ou se o monstro realmente apareceu. O que parece é que o menino provavelmente vai parar no manicômio. Esse curta aqui é sensacional, eu gostei bastante de ter assistido ele. Ele é bem ligeiro, ele é bem rapidinho assim para você assistir, não tem muita coisa complexa para você tentar entender. E é uma coisa, uma distração ali bacana. Eu gostei bastante desse curta aqui. Eu tive a impressão de que esse curta é um pouquinho menor que os outros, mas eu não sei se é porque eu tava me divertindo tanto que eu não percebi os 10 minutos passarem, porque é mais ou menos o que cada curta tem, ou se os outros realmente são um pouco maiores, ou se é só porque eles te deixam exausto mesmo. Mas o fato é de que esse aqui talvez é um dos top 3 do filme, porque eu gostei bastante, e também já mostra que logo no começo do filme que eles não vão ter medo de mostrar agora e coisa bizarra. Então isso é um ponto bem positivo, porque a gente vê que o filme vai ter uma ideia maluca desde o começo mesmo. E o segundo curta começa quando tem outra babá, só que dessa vez não é o namorado dela, parece ser o amigo dela, ou o namorado também, mas eles estão andando lá na cidade com um menininho, e o cara diz que agora eles vão ter que fazer a iniciação, né, do Halloween que acontece com todo mundo. A menina fica até meio pistola, mas eles levam o menino até a casa de um cara e fazem ele meio que fazer uma pegadinha com o cara, né? Então a ideia seria de que ele ou bateria na porta e sairia correndo, ou jogaria um ovo, alguma coisa assim. A ideia da pegadinha é que ele jogaria um ovo no cara, só que aí quando o menino vai jogar o ovo, o maluco abre a porta e pega o moleque e joga ele lá dentro da casa. Isso é muito bizarro. E os outros dois adolescentes irresponsáveis saem correndo e deixam o menino lá. É incrível. É até meio engraçado que o velho lá que tá na casa, ele começa meio que persuadir a criança para fazer as coisas que eles querem e, tipo, tacar o terror ali na vizinhança, porque ele vai lá e fala, não, então, faz tal coisa, e eles vão andando como se fosse, tipo, mano, um passeio assim, só que o moleque fazendo muita merda, incluindo também ele matar algumas pessoas nesse processo. É muito engraçado, ele mata, rouba carro, picha a parede da cidade, ele tá com terror mesmo, inclusive ele até mata os dois adolescentes do começo do curta, porque ele taca fogo, tipo, na plantação deles, e ele taca fogo também na menina, e o outro cara, ele corre atrás, não mostra ele matando, mas provavelmente ele matou, né? Só que aí no final tem um grande plot twist, quando o cara volta com o demôniozinho pra casa deles, o menino, ele tava amarrado lá na casa, então na verdade não era o menino, e sim um demônio com um mini demônio. É incrível, porque deixa bem claro que o cara desde o começo é um demônio, ou o demônio, né? E aí ele saiu com um demôniozinho vestido igual ao menino,
E aí ele fala que essa é a maior pegadinha de Halloween, ele deixa o menino embora, só que aí a polícia chega e mete chumbo no moleque, sim. Eles simplesmente mataram a criança no curta. Eu achei sensacional, tipo, essa parte do cara andando com o demônio, assim, no meio da rua, e ele tacando o terror. Até parece um negócio de paternidade, assim, então faz a merda ali, aí ele faz e pronto. Eu achei sensacional essa parte, eu gostei bastante. Esse curta ele é muito caótico, mas ele é divertido pra caramba, igual acontece no primeiro, você nem vê o tempo passar, e esse plot twist é maravilhoso, e os caras, eles não mostram, né, os caras metendo chumbo na criança, mas é muito engraçado porque eles vão sem medo nenhum e atiram no moleque, é incrível mesmo isso, é muito divertido esse aqui também. E já partindo pro terceiro curta do filme, ele conta a história de 4 pessoas que estavam bebendo lá na casa, na noite de Halloween, obviamente. Como todos os curtas que passam no filme, os 4 estão bebendo lá tranquilamente, e aí quando toca a campainha, ele vai entregar doce pra uma criança, só que a criança ela começa a agir de uma forma meio diferente e simplesmente esfaqueia o cara. Depois disso, obviamente, o nosso quarteto vai buscar ajuda, e uma delas vai pegar o carro, inclusive até acontece uma cena meio bizarra, porque eles não tem meio que uma garagem na casa, a garagem parece que é na parte de trás, então ela tem que dar uma puta de uma volta. Só que quando ela chega no carro, tem uma outra criança embaixo e a criança esfaqueia o tendão de Aquiles da mulher e depois junta um monte de criança e mata a mulher. É muito caótico mesmo também esse aqui, mas é muito estranho. E é uma das sobreviventes restantes, ela vai lá, entra dentro da casa novamente e ela começa a ver alguma cena meio bizarra das crianças, meio que encenando uma cena lá que tinha, que é de uma criança que ela perdeu os olhos, que aparece até o olho dela pra fora, assim, eu acho bem estranho. Só que ela vai lá e é meio que encurralada pelas crianças e ela é morta também. E aí começa a ter alguns flashbacks mostrando que o cara ele tinha feito alguma merda pras crianças, só que não é muito explicado o que aconteceu. Eu, particularmente, não entendi porra nenhuma. Esse curta foi o primeiro fraquinho que a gente assistiu no filme, e exatamente por isso que o Léo falou, porque você não consegue entender. Assim, só as crianças matando, beleza, não precisa ter, né, resposta por isso. Até acontece no Hallows Eve também as crianças lá no mundo pós-apocalíptico tacando fogo na casa do maluco. Mas aqui eles inserem essa parte dela entrar numa sala e eles estarem reencenando alguma coisa, como se ela tivesse culpa de algo e por isso que eles foram buscar. Mas não faz sentido mesmo e no final ainda tem uns flashbacks lá piscando, para quem é epilético é uma delícia. Então esse aqui já foi o primeiro curta que eu achei mais fraquinho e também demorou mais um tempinho para passar no filme. Indo pro próximo curta do filme, que agora é o quarto, a gente acompanha uma criança e que é ninguém mais ninguém menos que o Jack Dylan Grazer, que é o Ed do It de 2017 e o capítulo 2 de 2019. Então mostrando que esse filme realmente pega atores que são famosos ou seriam famosos no futuro próximo e colocou com um monte de gente aleatória. É incrível isso porque encaixa muito bem. Ele começa a ser persuadido pela Alice e os capangas dela lá, que é tipo um trio que tá com o terror, até que aparece um outro moleque com uma roupa aleatória lá, parecendo que ele tá vestido de monstro ou de demônio, e ele tá mostrando um desenho e ele fica esfregando na cara da Alice, só que aí ela vai lá e manda os caras segurarem ele e começa a ir pra cima do moleque, mas ele consegue se soltar e sai correndo levando eles pra algum lugar que é óbvio que é específico onde ele queria levar, né? E esse lugar que ele queria levar é um trailer lá que ele tinha reconhecido e aparece alguns flashbacks para mostrar por que ele foi para lá. Porque os amigos dele foram lá e colocaram fogo no trailer lá que tinha, só que o único detalhe é que os pais dele estavam lá dentro, então ele perdeu os pais por causa daquelas crianças lá. E aí tem o grande plot twist final do curta, que é quando mostra um demônio enorme aparecendo lá, porque ele tinha feito aquela maldição lá que ele tinha escrito, desenhado lá, e aí aparece esse demônio e mata os 3 jovens. Esse curta ele mantém o nível do anterior de aleatoriedade, coisa que você não consegue entender, até porque como não dá tempo de ter um desenvolvimento dos personagens, eles são escrotos por serem escrotos, né? E quando mostra que quando eles já eram crianças que tacaram fogo em pessoas, é meio que absurdo, é uma coisa que é quase impossível de acontecer, não tem nem como acreditar muito nisso. E aí quando vem esse demônio que parece o Nemesis do Resident Evil, você fica mais incrédulo ainda. Então esse também curta é uma aleatoriedade, mas não tão boa quanto os 2 primeiros. Eu particularmente acho ele melhor que o terceiro curta, ele tem tipo aquele pontinho ali de aparecer o demônio, dá pra entender o que aconteceu, mas é aquele negócio, não tem muito desenvolvimento, então a gente não fica tão surpreso assim, mas a ideia é bacana ainda. Já no quinto curta do filme, a gente acompanha uma festa que está acontecendo numa casa, e a dona da casa é nada mais nada menos que a própria Lin Shaye. É uma surpresa a gente ver isso, porque ela naquela época já estava fazendo sucesso, ela já tinha feito outros filmes, obviamente, como Hora do Pesadelo,
mas naquela época ela já estava fazendo Sobrenatural e ela veio fazer esse filme aqui. E realmente ela manda muito bem, como sempre, né? E aí a gente começa a acompanhar a história da nossa protagonista, que, tipo, ela tá saindo lá da festa e ela tá indo pra casa, só que ela acaba indo a pé, no meio da noite. E obviamente isso não poderia dar certo porque ela começa a ter o pressentimento de que tem alguém seguindo ela. E inclusive até a história que a Lin Shaye conta no começo do curta é exatamente sobre isso. Uma mulher que voltou de uma festa a pé sozinha. E ela vai andando, e ela fica com esse sentimento e ela até olha pra trás, só que nunca tem ninguém. Mas obviamente quando ela chega na casa dela, ela começa a assistir TV, tá relaxadona no sofá, e ela toma um jump scare dessa mulher que teria seguido ela até a casa dela e fica a entender que ela morreu também, né? Esse curta pra mim talvez seja o mais fraco do filme pelo fato de que não acontece porra nenhuma, a gente só fica vendo a mulher andando depois que a Lin Shaye contar a história, e é bem fraquinho também porque não dá tempo de ter aquela tensão. Como é um curta, eles não conseguiram fazer assim a tensão tão boa, e a gente já tá esperando, até pelos outros curtas do filme, que vai dar merda, que ela vai se fuder no final. Então a gente só fica esperando assim o demônio aparecer e matar ela logo, e a gente nem vê. Então tudo que eles colocaram de gore nos curtas anteriores, eles jogam fora nesse aqui porque não aparece nada. Eu particularmente gostei desse curta, ele é bem básico assim, ele funciona somente por jumpscare que acontece no final. Ele tenta criar toda aquela tensão dela estar sendo perseguida durante a rua inteira, que é legal, é bacana, dá até ficar um pouco tenso. Só que aí quando acontece o jumpscare ali, dá uma falhada, mas é interessante ainda, tipo, o visual da criatura ali dentro do sofá ainda continua show. Então, pra mim, ele funciona até melhor que o terceiro curto. E o sexto curta do filme, ele conta a história de um casal muito bizarro. A mulher tá vestida de bruxa e o rapaz tá vestido de boneca, assim, como se ele fosse a Annabelle, sei lá, alguma coisa assim. Ele tá com aquelas pontinhas aqui, até com as Maria Chiquinha, essas coisas. E aí toda vez que chega alguém pra tocar a campainha e pedir doces ou travessuras, o cara fica meio tenso, como se a mulher fosse fazer alguma coisa. E aí até começa a aparecer uns flashes, tipo, de umas mãos vermelhas demoníacas saindo da mulher, mas toda vez que aparece a cara dela, ela tá suave. Então a gente não entende muito bem o que tá acontecendo ainda. Até chegar um ponto que uma criança, ela aparece lá, só que ela aparece sozinha. E aí quando ela vai falar com a criança, ela meio que tende a entender que ela iria roubar aquela criança porque eles não têm nenhum filho. E aí ele começa a ficar muito tenso com isso, ele consegue chamar a mãe da criança que tava, tipo, atravessando a rua preocupadíssimo. Só que aí a mulher, ela fica puta, se transformando no próprio demônio, e o cara, ele acaba falando, meio que admitindo que ele não daria um filho pra ela, porque não daria certo. E é meio triste essa situação, né, porque a gente vê que ela meio que, esse demônio assim mesmo, é só uma interpretação da mulher, ela tá muito puta porque ela queria ter um filho de qualquer jeito. E aí o curta termina de uma forma mais triste ainda, porque a mulher simplesmente liga o fogão nos 666 graus, olha lá, e joga o cara lá dentro. Se você encarar esse curta nessa mensagem que o Léo falou, né, dessa interpretação do demônio ser porque a mulher, né, ela é um relacionamento abusivo que sempre foi assim, e o cara não consegue fugir porque a mulher meio que prende ele. Mas se você vê como um curta de terror mesmo, também é o mesmo nível do demônio seguindo a mulher na rua. É bem fraquinho e não faz o menor sentido. A única coisa que eu achei meio legal assim dele é que quando a criança aparece sozinha, ela tá vestida do mesmo jeito que o rapaz do casal que a gente acompanha durante o curta. Isso é como se assim, ele viu aquilo e meio que não deixou a criança fazer parte daquilo, igual provavelmente aconteceu com ele, né? Ele foi capturado pela mulher. Mas assim, se você não ir muito a fundo nas mensagens, o curta também é bem fraquinho e provavelmente é um top 3 dos piores do filme. Eu não gostei muito desse aqui, tem até a parte da mensagem assim por trás, mas mesmo assim não me agradou muito. Eu acho que ele ficou um pouco, não é nem confuso, mas é tipo, pra mim ele ficou um pouco mais vazio do que os outros, sendo até um pouco contraditório isso. Mas eu até gostei de algumas cenas ali, só que a parte do demônio mesmo eu não gostei. Então ele fica ali no top pra baixo. Agora o próximo curta a gente acompanha dois vizinhos que eles estão fazendo uma guerra pra ver quem consegue fazer uma casa de Halloween mais foda assim pra todo mundo ver. Essa guerra é meio intrínseca entre eles dois, eles nem tipo conversam com o outro falando que ele vai ser melhor que o outro, e no fim das contas eles começam a fazer tipo mirabolices lá. Só que aí no fim das contas um dos caras, o outro vizinho lá, ele começa a fazer um show e com som alto pra caralho, e o velho lá que é da casa, o professor parece, ele vai lá reclamar. Só que a reclamação dele não é feita verbalmente como uma pessoa normal, e eles começam a sair na mão, inclusive eles até tacam fogo na decoração do professor,
e eles quebram um monte de coisa da decoração do outro vizinho que tá vestido como se ele fosse um membro do Kiss, né? Como se ele fosse tipo um esqueleto. É muito doido, até o professor ele fala que ele faz a mesma decoração há 20 anos, não sei o quê, e os caras ficam saindo na mão até que a polícia chega, mas isso não impede eles e eles continuam se batendo até que o professor resolve dar um tackle no maluco e eles caem num pedaço de madeira que meio que virou uma estaca depois que eles derrubaram a cerca e os dois acabam morrendo. É muito bizarro isso, é outro curta que não faz sentido, ele só acontece porque sim, mas isso é bem engraçado você ver o nível que as pessoas conseguem vir na briga, né? E o quanto o cara foi estúpido de ver que tinha a estaca ali e se jogar em cima. Não, ele não empurrou o cara, ele se joga junto. Mas é bem engraçado mesmo, e o mais legal é ver a diferença das decorações deles, né? Porque o professor ele tem uma decoração mais assim de fantasma, de esqueleto mais espiritual, e o outro cara tem uma decoração mais rock and roll, assim, com demônio e fogo e um monte de coisa assim. É bem legal isso, até porque seria uma coisa que poderia acontecer, né? Geralmente na vida real ninguém se mata por causa de decoração de Halloween, mas a gente já viu com certeza pessoas brigando por isso. Eu gostei desse curta aqui porque ele é um pouco mais diferente dos outros. A gente sabe que esse curta só tá aqui porque ele se passa numa noite de Halloween, e eu acho isso muito legal, e ele não precisou apelar para coisas sobrenaturais, nem demônios, nem nada assim, porque é tipo uma história de humana, um com inveja do outro, tretando essas coisas, e aí no fim das contas os dois acabam mortos, e é legal, é tipo uma mensagem assim intrínseca, tipo, então, um tem inveja do outro e os dois acabaram morrendo. É uma história bem simples, mas eu gostei bastante. E o próximo curta que se passa numa sexta-feira, dia 31, que é obviamente uma sátira sexta-feira 13, e não para por aí a sátira porque a gente acompanha meio que um Jason indo atrás de uma menina pra matar, e ele até consegue, ele fica perseguindo a menina pra caramba, só que quando ele consegue matar ela, acontece um plot twist no curta porque aparecem alienígenas. E aí desce um mini alienzinho que ele é feito por stop motion. No começo a gente até acha meio estranho. Eu, particularmente, quando eu olhei, falei, caralho, que porra de CGI é isso? Mas depois eu fui me dar conta que era um stop motion. E é muito bonitinho esse alien, mas no fim das contas ele vai lá e possui o corpo da menina. E aí começa a rolar uma treta intensa entre o corpo morto já da menina, que ele virou um alien, e o Sexta-feira 31. E não poderia acabar de outra forma, como o nosso slasher morrendo, ele acaba sofrendo na mão do corpo possuído pelo alienígena, e aí o alienzinho ele vai lá e sai do corpo da menina e manda uma piscadinha pra tela e volta pra casa na sua nave. Então ele literalmente só apareceu lá porque sim, mas como ele não podia ir de mão abanando, eles vão e pegam a cabeça do nosso slasher. Então sim, eles meteram igualzinho ao Predador. Eu gostei desse aqui, mesmo que eu tinha comentado que eu achei meio estranho no começo. Ele é muito fofinho, o alienígena. E aí também é o fake, né, de Sexta-feira 13, eu achei muito bacana. É praticamente uma homenagem e ele usa bastante do humor, né, dos clichês que a gente tá acostumado a ver nos filmes de Sexta-feira 13. E esse curta aqui com certeza tá lá no top 5, assim, de melhores. A sátira fica muito legal, inclusive porque o Flash ele chega o mais perto de falar o possível, porque ele fica grunhindo e fazendo uns barulhos aleatórios, toda vez ele até faz umas caras de surpresa, é muito engraçado. O alienígena stop motion é muito fofo, como o Léo disse, é bem legal assim, e é uma coisa diferente, porque os curtas eles estavam na mesmice, assim, entre aspas, né? As histórias eram completamente diferentes, mas nenhum tinha inovado assim de um jeito de fazer uma coisa muito doida, né? E esse aqui fazer um stop motion com alienígena de uma sátira de Sexta-feira 13 é muito legal. Talvez seja até o meu favorito, eu não sei, não decidi ainda, mas ele com certeza tá no top 3 também. E já partindo para o penúltimo curta, a gente acompanha um grupo de sequestradores que eles vão lá, encontram uma criança que eles estão observando há semanas já. Quando eles pegam essa criança e sequestram, eles têm que fazer a ligação pro pai dela e perguntar, e aí, quando você vai dar o dinheiro para nós pra gente liberar ela? E aí o pai dela fala assim, então, simplesmente foda-se, eu não vou entregar o dinheiro, se virem aí, porque eu não quero mais ver a cara dessa criança. E isso é explicado logo em seguida, porque quando os caras tiram a máscara que parece da Hello Kitty da cara da criança, não é uma criança, é um demônio, um vampiro, alguma coisa assim muito louca. E o que acontece é que essa criatura simplesmente foi na casa daquele maluco lá uns 5 anos atrás e ficou vivendo desde aquele dia e nunca foi embora. Só que aí, como ele foi sequestrado agora, ele não vai deixar os sequestradores irem embora e não importa o que eles façam. Eles tacam fogo nele, amarram ele e jogam no mar. É muito engraçado essa cena porque eles voltam pro esconderijo e tá tipo as pegadas de água assim. É muito foda. E esse aqui eu acho que é o mais criativo de todos. Ele é bem simples, mas ele é muito legal. E aí quando os dois sequestradores ligam lá pro pai do moleque para perguntar o que eles fariam para tipo se libertar, e o cara fala que nada, ele não pode fazer nada para se libertar do moleque, e ele também recomenda que eles deem comida para ele, porque senão ele vai começar a comer os próprios sequestradores. Então eles ficam em choque e aí começa a acontecer a batalha final entre eles.
Mas eles conseguem vencer essa batalha final e fugir da criatura. Eles vão para outro estado, dizendo que eles nunca mais vão voltar. Inclusive, eles vão desistir de sequestrar e vão continuar só roubando banco e roubando pessoas assim na rua. Então, eles param num bar ou num posto de gasolina e um dos dois sai do carro para usar o banheiro ou fazer alguma coisa assim. E depois que ele volta, ele entra na van e começa a escutar um barulho estranho. E quando ele olha pro banco de trás, a criatura tá lá comendo a cabeça do parceiro dele, mostrando que realmente não teria como eles fugirem e que eles deviam realmente alimentar. E o curta acaba com o cara gritando desesperado. Ele chega a ser bem engraçado esse curta, que ele mostra bastante da criatura lá, tipo, perseguindo eles, e ele usa bastante do humor, né, daquela quebra de expectativa que a gente vê do pai falando, ah não, foda-se, eu não vou cuidar dessa criança. A gente fica até meio em choque, mas depois é explicado, e é muito engraçado a gente acompanhar os dois trapalhões lá, tentar, tipo, se livrar da criança, só que não dá certo de jeito nenhum. Eu gostei desse aqui, ele não é dos meus favoritos, mas eu continuo gostando. Esse é o curta que mais usa da comédia e provavelmente é isso que até eleva ele um pouco em questão aos outros, que ele foge só do terror porque sim, e ele tenta criar uma coisa. Eu até achei legal que a criatura parece um pouquinho o demônio do segundo curta lá, que se veste como menino e tá com terror, né? Mas não é igual, ele parece meio que um vampiro. Não dá pra entender muito bem o que é, mas se divertiu bastante, muito pela comédia também. O último curta do filme ele começa com um casal esculpindo uma jack-o'-lantern, né, fazendo aquela abóbora. Só que a menina vai pegar a vela, né, para colocar dentro da abóbora e quando ela volta para a cozinha, a abóbora tá comendo o marido dela. E aí essa abóbora ela começa meio que fugir dela e começar tipo andar pela cidade inteira e ser perseguida pela própria polícia. E aí ela começa meio que criar vida, matar várias pessoas nesse caminho. Obviamente a polícia não acredita que tem uma abóbora comendo gente, mas aí eles começam a ver que todo mundo que tá denunciando tá descrevendo a mesma coisa. O mesmo sorriso, a mesma cara, e inclusive eles conseguem encontrar a abóbora e seguem ela até um galpão, onde tem um velho, um cientista maluco, e quando ele leva eles para a parte de baixo, tem um monte de abóbora que ele basicamente meteu um anabolizante tunado e fez as abóboras criarem vida e matarem gente. Não precisa nem falar o quanto esse curta é bizarro para mim, provavelmente é a pior ideia assim de todos os curtas do filme, e é bem legal assim você ver também além dela andando, que ela é bem grande assim, bem destacada, né, para você conseguir enxergar. Até tem uma hora lá que ela come um menininho, que ela para na porta de uma pessoa e come um menininho assim, e a gente consegue ver bem antes que ela vai matar o menino, né, porque ela é identificável. Isso é bem legal. Mas a ideia do curta é bem fraquinha pra mim. Eu acho que ela foi posta como o último curta, como se fosse tipo a representação de fato do Halloween, porque a abóbora ela se tornou um símbolo geral assim, mas eu acho que a ideia não funciona muito bem assim, porque ela se torna mais uma história genérica assim de alguma coisa tanto faz. E quando eu tava assistindo, eu nem prestei atenção direito no curta, que eu não tava, tipo, nem raciocinando direito. E também por ser o último curta, ele meio que se torna um pouco cansativo. São 10 histórias que você tem que acompanhar, meio que, tipo, lembrar e, tipo, fazer todas essas coisas. Então, no fim das contas, o último curta, ele é meio prejudicado por conta disso. Mas também a história não é nada dos geniais, então não faz muita diferença. No sexto curta pra frente, eu e o Léo assistindo, a gente começou a sentir uma exaustão muito grande, né? Até acho que é por isso que os últimos curtas a gente não gostou tanto, mas a gente parando pra lembrar o que é, a gente até começa a considerar melhor um ou outro. Mas realmente esse último curta, ele pode ter sido prejudicado por ser o último. Eu acho que é incrível como a gente até chega a sentir falta de uma história de ligação pra gente meio que desligar o cérebro e só seguir. Como é um curto atrás do outro, a gente tem que prestar atenção o tempo inteiro. Mas isso não tira o valor do filme, que no geral é muito bacana. Eu gostei até bastante, fiquei até surpreso quanto eu gostei. E a gente tem que ficar feliz porque não é igual o VHS, por exemplo, que parece meio que uma junção de curtas. Parece que os caras tiveram a ideia de fazer um conto, assim, né, um livro de contos de Halloween, mas eles deram autonomia pra galera que eles escolheram fazer o que quisesse. Não foi meio que só igual, por exemplo, ao Halloween, que parece que os caras baixaram curta na internet, pediram permissão e colocaram no filme. Eu fiquei bem surpreso com essa recomendação, porque é um filme que eu não conhecia, e eu fiquei mais surpreso ainda com o elenco que foi escalado, que ele é muito bom, os atores desse filme aqui, eles são bons, e também os curtas, eles são de bastante qualidade. E eu achei muito estranho a gente não conhecer, a gente não ter, tipo, a mínima ideia de que filme seria esse. Então, na minha opinião, esse filme aqui é muito bom, entretanto, tem os 10 curtas lá que a gente falou que causam um pouco de exaustão, mas mesmo assim, são os curtas de qualidade, alguns, e outros, eles são de qualidade também, mas é, tipo, um nível um pouco inferior. Então, eles conseguem manter lá em cima o nível, assim, de qualidade. Esse filme aqui ainda pode até ser comparado um pouco com o VHS, só que um pouco mais de curtas, né, durante o filme.
Mas então é isso, a gente tem um agradecimento pro Janserley, que foi lá e recomendou esse filme aqui pra gente. Então, muito obrigado, continue recomendando filmes aqui nos nossos comentários. Lembrando também, se você não tá inscrito aqui no canal, não esquece de clicar no inscrever-se e também ativar o sininho, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Lembrando também de você seguir a gente no nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá mandando atualizações sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que gostam das nossas notas e nossas opiniões aleatórias aí, baboseiras na internet, sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais, no Instagram, o Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde contos de Halloween e todos os outros filmes que a gente trouxe para o canal e pode trazer já estão lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Tchau!